Vamos lá! E agora chegou o grande dia de eu compartilhar com vocês mais um convidado do nosso podcast Mente Ponto Exponencial. Sim, porque aqui a gente traz grandes mentes, mentes brilhantes, e não poderia ser diferente. Nós hoje trazemos para compartilhar a experiência de vida com vocês o grande mestre, o professor e coronel Marcelino Fernandes. Que honra ter o senhor aqui comigo. Como é gostoso continuar andando contigo. E eu falo continuar andando contigo porque você foi um grande colaborador, um grande percussor da minha aprovação no exame da ordem, né? Aquelas aulas de primeira fase, direito administrativo, para o exame da ordem, foi fundamental a minha participação nas tuas aulas. Gratidão, professor. Eu sou eternamente grata porque passar no exame da ordem realmente foi uma mudança e trouxe muitas oportunidades. E isso só foi possível porque eu estudei com os melhores. Muito obrigada, viu? Que isso. E aqui no nosso podcast Mente Exponencial, o professor Marcelino, que é um grande mestre, um grande ensinador, percussor e direcionador, e que também transforma muitas vidas. Professor, fique à vontade, se apresente para o pessoal. Eu sei que o senhor não tem um currículo pequeno, eu nem me atrevia a contar e falar aqui o tamanho do teu currículo, mas fica à vontade, porque esse tempo aqui é todo nosso. Eu vou falar então, Simone, primeiro agradecer aí o seu convite, é uma honra, né, poder participar, Simone, do seu podcast e contribuir de alguma forma para aqueles que nos assistem, de ter um pouco do conhecimento de várias profissões, da advocacia, deste tema, né, mente exponencial, e que você não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de deixar aquele like lá e fazer um comentário no canal e também, né, fazer uma pergunta lá que eu vou estar lendo os comentários do dia que for ao ar este podcast. Vamos começar então, Simone, por aquilo que eu sou hoje, depois por aquilo que eu fui. Fica à vontade. Nós temos sempre em mente, Simone, eu acredito que aqueles que nos assistem têm em mente que o melhor dia da vida é o hoje, né? O hoje, ele tem que ser o melhor dia. Ah, mas eu já vivi dias melhores. Ok, mas hoje é o dia de tomar decisão. Não dá para você tomar decisão ontem e não dá para você tomar decisão amanhã. Hoje é o dia de tomar decisão. E aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente decide, vai repercutir no futuro. Então é importante a gente saber o que a gente faz. Hoje eu sou professor da Inova Educação, dou aulas em outros lugares, dou na ESA também, até na ESA de Mogi das Cruzes eu já ministrei aula na Escola Superior de Advocacia, estou na Inove como professor de Direito Administrativo, tanto na pós de licitações e contratos, que é a minha especialidade no direito público, e também sou ouvidor da faculdade, né? Aquele que ouve as reclamações para solucionar, né? Buscar soluções daquilo que é apresentado de dificuldade pelos alunos. E sou um jovem advogado. Por que eu falo jovem advogado? Embora tendo aí meus 58 anos de idade, caminhando por 59, porque eu tirei meu AB na década de 90, portanto quase 30 anos, né? Me formei em 95. Naquela época tinha exame oral ainda, né? Então você fazia as passes, fazia uma prova. A prova era o que é a segunda fase hoje, né? Uma peça, 4 questões. E depois disso você ia para uma prova oral na banca que você escolheu a matéria, né? E eu me recordo que, como eu tinha outra profissão, que daqui a pouco eu falo, eu saberia que eu não poderia advogar. E quando eu fui fazer a inscrição, tinha só 3 matérias, né? Era penal, trabalho e civil, né? Processo penal, processo trabalhista e direito civil. É o que tinha para prestar na OAB. E aí,
eu fui assim, o que é essa fila aqui? Essa fila aqui é para quem vai prestar direito penal. Uma fila enorme. Ah, vou nada. Eu vou assistir aula. E essa fila menor aqui é direito de trabalho. Aí eu fui caminhando, entrei no prédio da faculdade. Aí esse guichê vazio aqui, o que que é? Processo civil. Ah, então vou me inscrever. Me inscrevi para processo civil. E aí eu fiz o exame oral no processo civil, né? A peça, as 4 questões e o exame oral no processo civil. Foi aprovado e só entreguei, né, o certificado, mas não podia receber a OAB porque eu tinha essa outra profissão. E agora que eu passei para a reserva, aí eu fui reativar a minha OAB, só que veio com o número atual de 500 mil aí de advogados. Já tem mais de 500 mil. Minha OAB é 501.692. Então tem bastante advogado. Já está batendo quase 600 mil só o estado de São Paulo, né? E segundo informações aí, tem quase 360, 370 ativos, né? Pagantes e trabalhando. Então, a advocacia é uma área de grande concorrência entre os profissionais. E a minha área é direito público, a gente está vendo alguns processos de licitações e contratos, mas, como eu disse, eu tenho um passado. E é exatamente aí que a gente pode começar a nossa conversa, para passar primeiro pelas grandes dificuldades da vida, que eu tomei como experiência depois que a gente ressignifica, né, reprograma a mente da gente. E é muito interessante o tema desse podcast, mente exponencial, porque a mente ela só se torna exponencial se você ressignificar e se você reprogramar a mente. Senão ela não se tornará. Você vai estar preso aquelas amarras do passado, padrões. Você vai estar preso a dificuldades que você não venceu e que já passou, e que aquilo vai te atrapalhar para o futuro. Ou seja, você vai estar sempre olhando no retrovisor da vida e não no para-brisa da vida, né? Você tem que olhar para frente. O retrovisor é só para você ver as suas experiências e tomar essas experiências como aprendizado, porque eu aprendi com um americano famoso, Tony Robbins, que você não tem... Quando você aprende a entender que o fracasso, na verdade, é um feedback que te dá experiência para você conseguir solucionar um problema, você não tem mais fracasso na sua vida, você só tem feedback. Quando falaram lá pro Thomas Edison, pô, mas você vai tentar... inventar essa luz elétrica, você já tentou milhares de vezes, sabe? Não, eu sei, eu já descobri várias coisas, e descobri milhares de vezes de como não se faz a lâmpada. Então, nesse momento, por não desistir, ele conseguiu descobrir e revolucionar a humanidade. E é exatamente isso, né, que eu aprendi, né, a trancos e barrancos pela vida, e depois com cursos de desenvolvimento humano. Eu sou practitioner e master em programação neurolinguística. Eu vi, na verdade, eu sou sintonizado, né, pelo Dr. Lair Ribeiro. Eu vi, na verdade, que eu fiz muitas coisas empíricas que tem em livros, né? Aquelas coisas que você faz muitas vezes pela intuição, Simone, você, puxa vida, aí você vai ver no livro, você fez, ou porque tem uma força superior chamada Deus, que te colocou, faz isso, te direcionou, que vai dar certo, ou realmente você ali pesquisando, estudando, chegou naquela sua conclusão. Eu nasci em São Caetano do Sul, né? Meu pai era metalúrgico, foi demitido, passamos uma dificuldade, eu tinha apenas 1 ano de idade quando meu pai foi demitido. Aí ele prestou um concurso e entrou na extinta Guarda Civil, né? Não é essa guarda que existe hoje, que essas guardas são municipais. A Guarda Civil que meu pai entrou era uma guarda estadual. Não existe mais porque ela se unificou e criou a Polícia Militar. Isso, unificou com a Força Pública em 9 de abril de 1970. E aí o meu pai vai para a Polícia Militar com essa unificação, e com 1 ano de idade eu retorno para a cidade de origem dos meus pais, que é Jacareí, no Vale do Paraíba, né?
E lá eu tenho uma infância comum, né? Não posso falar que passei dificuldades na vida, porque meu pai não teve outros filhos com a minha mãe. Sempre foram casados, eu sempre, né, tive uma família, graças a Deus, bem estruturada nesse sentido, e por não ter irmãos, eu não passei dificuldade, porque aquilo que eles tinham, eles repartiam comigo. Estudei no colégio público, no João Feliciano, onde me formei no primeiro grau. No segundo grau eu fui ser técnico contábil, né? Técnico contábil, que era uma especialidade que tinha naquela época de você ser contador com o ensino médio, né? E antes disso, com 11 anos de idade, eu fui trabalhar, fui vender pastel na feira, fui ser engraxate, e fazendo biquinhos, pequenos bicos, né? Fazia, porque como eu estudava de manhã... Construindo sua independência de criança. Exato, o que hoje é proibido, né? Porque hoje, se você falar que um filho seu com 11 de idade vai trabalhar, não pode, né? O menor aprendiz, ele tem uma idade maior para começar. E naquela época eu não tinha isso, eu comecei a trabalhar, meu pai não achou ruim de eu ter... Eu estava engraxando sapato, essas coisas, quebrou minha caixa de sapato, inclusive, que eu tinha algumas, eu já alugava, eu era um pequeno empreendedor, né, com 12 anos de idade, e aí ele me levou para trabalhar no frango assado, que tem até hoje, né, da rodovia Dutra. Tem um restaurante frango assado ali na cidade de Jacareí. Eu fui trabalhar lá, né, de cumim, né, inclusive se você procurar aí na internet, deve ter um vídeo aí de cumim a coronel, porque eu fui trabalhar de cumim, que é auxiliar do garçom, balconista ali. Uhum. E ali um dia meu pai, que trabalhava na polícia, ele para numa viatura grande. É muito interessante isso, Simone. Eu acho que você nunca escutou essa parte da minha vida. Ele para numa viatura grande e ele sai com um cara fardado, cheio de estrelas, né? E ele dá a volta, ele se troca e vai fazer segurança do caixa. E naquele dia eu chamei pai. Ele não gostava que eu chamasse ele de pai dentro, porque ele era um segurança. E se algum marginal soubesse, o cara podia pôr uma arma na minha cabeça e falar, joga sua arma no chão e tal, né? Uhum. Aí ele falou, quem é, menino? Quem é aquele cara? Que cara? Aquele que deu carona pro senhor. Aquele lá é o coronel, ele comanda o Vale do Paraíba. Ele comanda lá desde Lorena até Guararema e todo o litoral norte. São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Comanda mais de 3.000 homens. Ele é o coronel, o comandante da região. Eu falei, pai, eu vou ser coronel. Eu tinha 13 anos. Meu pai deu risada de mim e o amigo que estava do meu lado, o garçom, o Silvio, também riu. Eu fiquei muito triste. Se eu tivesse no lugar dele, eu também ia rir, né? Mas eu tinha 13 anos e eles riram de mim. E ainda o Silvio ainda complementou, falou, você não consegue bater a meta de vender espetinho de frango, vai ser coronel? E aí eu mentalizei aquilo e falei assim, só porque meu pai riu de mim e o meu amigo riu de mim, eu vou ser coronel. Tinha 13 anos de idade. Muitas coisas mudaram, né? Dali eu fui trabalhar depois, eu servi o exército, fui trabalhar no banco Itaú, né? Aí eu já tinha prestado 3 vezes um vestibular para a academia militar, 2 vezes não tinha passado. Aí um ano eu faço cursinho integral tal, e à noite trabalhando no banco, fazendo cursinho à noite, né? Não integral, né? Fazendo o cursinho integral que eu falo é o ano todo, não é o semi. E aí eu consigo passar na academia do Barro Branco, né? E ali inicia a minha carreira, onde eu faço mestrado, além de ser formado em Direito, mestrado e doutorado em Ciências Policiais, e chego a ser promovido a coronel, comandante da Zona Norte Capital, e depois corregedor-geral de todo o estado de São Paulo, dos 90.000 homens e mulheres, eu fui corregedor-geral. Só que tinha uma carreira paralela. Podia até não bater meta de vender os espetinhos de frango. É verdade, é verdade. E ali, mas tive uma carreira, junto com essa, quando eu era tenente, que eu comecei a dar aula em 89, como aspirante, né? Então, minha carreira de professor, então, se você fizer uma continha rápida aí, né? 89 dá 35 anos de professor, né? Eu completei 35 anos no magistério na área de direito, ministrando aula de direito, né? Primeiro lá direito administrativo, depois penal, naveguei um pouquinho de civil e depois 25 anos praticamente de direito administrativo. Mais até.
94. É administrativo na veia. Como eu lembro É disso. verdade, é verdade, é verdade. Eu fui convidado a dar a primeira aula pelo então saudoso desembargador Álvaro Lazzarini na Academia Militar, no bacharelado de Segurança Pública e depois no mestrado e também no doutorado. Mas aí essa carreira de professor, eu tive, e aí eu comecei a me inspirar no tema desse podcast, na questão da mente exponencial. Por que que tem pessoas que conseguem e tem pessoas que não conseguem aquilo que desejam? Porque a pirâmide vai afunilar. Você tem que ter um diferencial. E aí eu falei assim, mas por que que eu consegui? E grandes colegas, talvez até melhores do que eu, não conseguiram. Não chegaram ao último posto, né, da carreira. E eu vi um detalhe. Na minha infância, eu tive alguns traumas, né? De ser espancado pelo pai, da minha mãe, às vezes mentia para o meu pai bater em mim. Eu acho que até contei naquele evento que quando quebrou o vaso que a minha mãe tinha ganhado da minha avó, da sogra dela, da mãe do meu pai no casamento, a minha mãe mentiu pro meu pai e falou que fui eu que quebrei. E ali meu pai bateu em mim e eu não entendia por que que eu estava apanhando, por que não. Só que a gente cresce e a gente começa a ver aquela situação, porque é um abuso físico, né? É uma agressão. Até que fui procurar, eu era, eu acho capitão já, tenente capitão, e eu fui procurar o curso do Dr. Lair Ribeiro, famoso, que é médico, mas ele dava um curso de desenvolvimento humano. Na verdade, 2 cursos. O Sintonia e o Poder Mental Transformacional. Eu fiz os 2. E neste Sintonia, ele falou assim, olha, você só vai conseguir ser o que você deseja, um advogado de sucesso, um professor de sucesso, chegar ao último posto da carreira que você deseja, ser próspero, comprar a casa que você quiser, o carro que você quiser, ter dinheiro, não ter dificuldade, o dia que você perdoar a sua mãe e o seu pai. E aí eu saí, não, e sabe que na poder mente da do gente, perdão. Exatamente. Você sabe que essa questão do perdão, eu achava que eu já tinha perdoado. Ah, mas eu já perdoei. A gente acha. Ele olhou para mim e falou assim, não, você não perdoou. E aí, voltando a 23, desculpe, a 28, ou 23, eu não me lembro bem a data, mas você vê aí se era um domingo, de outubro de 1993, eu ainda estava na faculdade de Direito, já tinha me formado na Academia Militar, fui fazer Direito. Um cara entra dentro de uma sala de aula e fala assim, eu tenho curso de leitura dinâmica, assim, 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 venham fazer. Papapá. Renato Alves. Não, era o Rodolfo Gaspareto. Rodolfo Gaspareto. Ele tem o curso de leitura dinâmica. Eu falei, pô, eu vou fazer, né? Eu tenho interesse em fazer isso aí para ler mais rápido e tal. Aí fui fazer. E no intervalo desse curso ele falava, eu vou dar uma palestra sobre o movimento Nova Era. Aí eu fui para vou assistir a palestra desse cara aí, desse movimento Nova Era, o que é isso, né? Aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei naquele lugar, eu dei aquela refugada, né? Refugar é o que o cavalo faz quando ele não quer pular o obstáculo. Ele dá aquela refugada e vai pro lado. Eu dei aquela refugada, né? Falei, puxa, eu olhei, era um negócio evangélico, e eu era crítico dos evangélicos. Eu falei, puxa, não vou entrar aí não. Aí tinha um cara na porta, não, esse prédio é só emprestado, pode entrar. Aí o cara falou o seguinte, ó, era 6 horas de palestra, era um negócio absurdo. E só que você ficava preso lá. Ele começou a provar que existem 2 forças na Terra. Uma do mal e uma do bem. E que o plano de Deus para todos os seres humanos é ser salvo, prosperar, ter boa vida aqui e ter uma vida além, transcender. E ele vai provando isso na Bíblia. Até o momento que ele fala assim, o plano de Deus tinha que ser executado. Porque quando teve a queda do homem, Deus já tinha o projeto de Jesus, porque ele é onisciente. Do seu próprio filho se fazer homem.
Ah, mas por que tinha que ser? Porque ali ele só estava dando palestra para universitários, Simone. Então as perguntas eram assim, mas por que tinha que ser o filho de Deus e podia ser um anjo? Né? Por que teve que ser fecundado pelo Espírito Santo e não por um nascido de homem? Aí ele falou assim, olha, primeiro, porque ele estava ligado ao pecado original, Adão. Se ele fosse fecundado por homem, ele já era pecador. Então, o Espírito Santo fecunda exatamente por isso. O que hoje a medicina faz de bebê de proveta, o Espírito Santo fez de Maria. E ali nasceu uma pessoa sem estar ligado ao pecado original. Viveu 33 anos e meio aqui e não pecou. E ali, quando o diabo vê que aquele cara, o inimigo das nossas almas, ia fazer muito, falou, temos que matar o Nazareno. Porque senão, ele vai viver que nem o Matusalém aqui, porque ele não vai morrer, ele não tem pecado, e ele vai transformar a humanidade, temos que matar. E aí a trama para matar deu certo. Só que deu errado para o outro lado. Por que deu certo? Porque Jesus não morre, ele entrega o Espírito. Pode olhar lá no Evangelho e falar assim, ele inclinando a cabeça, entrega o Espírito. E fala, tetelestai, está consumado. Que na verdade, no original grego está quitado. Jesus fala, está quitado. O que está quitado? Está quitado a redenção de toda a humanidade, Simone. Toda a humanidade foi ali, porque o diabo errou, ele matou uma pessoa que não podia morrer, uma pessoa sem pecado. Era mais ou menos assim, Simone, ó, Adão e Eva tinham isso aqui. Ele pecou, ele entregou na mão do inimigo das nossas almas. Quando o diabo matou Jesus equivocadamente, isso daqui foi para a mão de Jesus. Quem nele crê será salvo. Porque foi um equívoco. E terá vida com abundância. E terá vida com abundância. Então preste atenção, Simone. Ali eu estava voltando, né, para ter essa conexão e eu passar para outro assunto. Ali eu falei, poxa vida, aí ele terminou a palestra. E falou lá em Romanos 10, aquele que declarar com a sua boca e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que nele crê será salvo. Ele falou assim, agora vamos terminar com uma oração. Eu queria que vocês... Quem é cristão aqui? Eu era católico, era espírita, era macumbeiro, era católico, eu transitava pelo budismo, pelo judaísmo, mas eu sou cristão. Então, aquele que é cristão, que aceita Jesus, repete essa oração comigo. Aí ele começou a fazer a confissão de fé. Pai... repete, né? Ele falava assim, pai, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu creio que Ele é o Senhor Salvador, que viveu aqui, não pecou, ressuscitou no terceiro dia, e quem nele crê será salvo. Só que quando eu comecei a repetir aquela oração, a minha mente começou a ter uma viravolta, e de repente eu escuto uma voz dentro de mim, falando assim, se arrepende disso, se arrepende disso, se arrepende de coisas que eu achava que não era errado. Sabe quando você acha que uma coisa é certa e não? Eu falei, eu me arrependo. Comecei a chorar. E aí eu abro o olho, só tinha eu chorando ali. Eu fiquei, os colegas de faculdade, enxuguei ali, disfarcei, né? Ele falou, muito obrigado, só vou fazer uma oração de agradecimento. Pai, eu sei que tem uma alma salva aqui dentro e que Deus vai fazer algo com essa pessoa. E a mesma voz, nas minhas costas, no meu coração, uma voz que não era aqui, era aqui. Falou assim, você é meu. Eu fiquei com tanto medo daquilo, Simone, que no dia seguinte eu fui procurar aquele cara na faculdade. Tava ele, o Rodolfo e o Paulo, o cara que estava na portaria. Tava lá no diretório, eu desci e foi lá. Eu falei, eu quero falar com vocês dois. Pois não, você estava ontem lá, né? Era uma segunda-feira. O que vocês fizeram comigo? Eu sou policial, cara. Vocês fizeram lavagem cerebral? O cara deu um passo para trás e falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, o que aconteceu comigo? Ele olhou para o outro, sorriu e falou, você é meu irmão agora. O quê? Eu sou crente? Você está louco? Virei as costas e fui embora. Só que, Simone, a partir dali, eu sentia uma vontade doida de ler toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Inclusive, esse ano, terminei de ler de novo, né? De ler ali, eu lia o Novo Testamento, terminei de ler de Gênesis e Apocalipse, esse ano. Terminei agora, nesse mês que nós estamos agora. E exatamente com o curso de leitura dinâmica, eu lia muito rápido. E eu começava a entender aquilo que eu não lia.
Mas tome uma coisa para você. Essa é a minha experiência, não a sua. Deus trata a pessoa de forma individual. Se a gente pegar 1 milhão de pessoas convertidas, terá 1 milhão de formas diferentes de se converter. De experiências vividas. Se você pegar todos os apóstolos da Bíblia, todos se converteram. Quem assiste a série The Chosen, vai ver, todos se convertem de maneira diferente. É um particular com você. Mas eu não sabia disso, eu levava todos os meus familiares lá para assistir aquela palestra, para ver se acontecia com eles, mas não acontecia. E a partir dali, eu achava que eu já tinha perdoado todas as pessoas. Mas aí, lá na frente, o Laí Ribeiro fala para mim, não, você ainda não perdoou, você precisa perdoar. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe estava viva, meu pai estava vivo, aí eu perdoo, eles choraram comigo, me abraçaram. A partir dali, a minha vida começou a melhorar de uma forma tremenda. Eu punha a mão, dava certo, o que eu fazia dava certo. Até que, voltando lá naquela semana da minha conversão, eu fui procurar uma igreja. Muito assim, mas eu não sou crente, né? Eu não quero ser, eu sou crítico, eu acho errado. Aí eu entrei numa igreja e a mesma voz falou, é aqui, aonde eu estou até hoje, na Igreja Bíblica da Paz, com o pastor Edson Rebustini. Mas isso é uma experiência. E aí quando eu fui estudar a programação neurolinguística, é um negócio até interessante, Simone, que a nossa mente, se a gente estudar neurociência, a gente vai ver que a nossa mente é um negócio tremendo, muito pouco conhecido, muito pouco explorado pelo ser humano, e que todos os nossos sonhos nascem aqui. Esse celular, antes dele existir, ele nasceu na mente de alguém. Essa cadeira que nós estamos sentando, esse microfone, essa caneca, tudo aquilo que é transformado pelo ser humano, antes de nascer, nasce aqui. Eu me recordo da biografia do Henry Ford, quando ele estava sentado no sofá depois do almoço, ele falou assim, eu vou fazer uma carruagem andar sem cavalos. O Henry Ford, o inventor do carro. A esposa com a filha na cozinha falou, o seu pai tomou muito vinho, tá louco? É que a carruagem vai andar sem cavalo, né? E olha só que interessante, ele estava, sabe aquele sonho que você está meio que acordado, naquela cesta que você tira? Ele imaginou o braço no tear, aquilo que faz tapete, fazendo um movimento que fazia as locomotivas já, com carvão. Ele falou, se eu conseguir fazer aquilo com querosene e fazer um motor de explosão, eu vou fazer num carro menor, e a carruagem vai poder andar. E aí ele cria o modelo T, mas andava 5 por hora, 10 por hora, os caras deram risada dele. Só que aí ele pôs o motor de explosão, e hoje nós temos os carros. Então, aonde nasceu o carro? Na cabeça do cara que a mulher falou que era doido, ou que um amigo dele era doido. Na onde nasceu o coronel? Na minha cabeça, aonde meu amigo falou que era doido, meu pai falou que eu era doido, deu risada de mim. Você está entendendo? Então, aquilo que você tem como sonho, aquilo que você tem como meta na sua vida, não desista. Coloque os seus sonhos como já se fosse realidade. Crie, mentalize aquilo que você é. Vou falar, por exemplo, de um concurso público. Eu mentalizava eu já dentro daquele local. Então, se você sonha ser advogado, por exemplo, já assista no YouTube. Já viva, né? Exato, assista no YouTube uma entrega de carteira. Imagine você lá recebendo a carteira. Então, essa mentalização é muito importante. E foi aí exatamente que as coisas se transformaram em minha vida. E o senhor falou aí agora sobre entrega da carteira da ordem, e é exatamente isso que eu trabalho. Eu faço mentoria também para jovens bacharéis, para preparar eles para aprovação no exame da ordem. E a gente usa a hipnoterapia, usa as visualizações, e é exatamente isso que eu ensino, que eu mostro, e é o que eu vivi, foi o que eu fiz. Eu tinha um quadro no meu quarto, ainda tenho esse quadro, e em vários lugares da minha casa, pontos estratégicos, eu tenho no quadro exatamente o que eu quero conquistar, mas eu já vivo como se conquistado já tivesse. Sim. E tem que ser assim. Há pessoas que dizem, eu faço, mas e como você está fazendo? Como você está plantando aqui? Então, quando aquela sugestão de eu vou ser coronel,
vou chamar de você. Isso. Sim. Não, claro. Você deu um comando para a tua mente. Sim. E ela aceitou a sugestão. Sim, exatamente. A mente do professor não aceitou, a mente daquela criança que hoje é o professor Marcelino, não aceitou a sugestão das risadas do amigo dele dizendo, mas você não consegue vender nem espeto de frango? Por quê? O comando inicial foi, eu vou ser coronel. E fechou. Fechou com essa sugestão. E ele fez valer. Foi fácil? Não. Ele teve que superar desafios, ele teve que acreditar nele, ele teve que viver o perdão de algo que ele achou que já estava resolvido. Exatamente. Mas nem tudo que você acha que já está resolvido na tua vida realmente está, né? E o perdão, ele não é o perdão para quem nos feriu, é o perdão para nós ter vivido aquela ferida. O perdão, ele torna a gente mais leve. Exatamente. O perdão, antes de ser um ato de compaixão, é um ato de amor próprio. Você está se livrando de uma carga. Agora, quando você perdoa uma pessoa, a pessoa fala, mas eu não fiz isso para você. Aí o problema não está mais com você. Vai estar com ela. E o perdão de pai e mãe, ele tem uma carga genética muito complexa aí, né? Então, até hoje os médicos falam isso. O Dr. Augusto Cury fala sobre as janelas killers, né, tal. E a reprogramação da mente, né? De você reprogramar aquilo que você tinha como trauma, como questões... Ressignificar. Ressignificar. Você quer ver a ressignificação? Ó? Se você tem uma Bíblia em casa, se você não tem, você abre aí no seu Google. No livro de Romanos, que Paulo escreve essa carta ao povo de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, vai estar exatamente o comando de reprogramação de mente exponencial. Ele diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você experimentar aquilo que é bom, que é agradável, o que é perfeito da vontade de Deus, você tem que, primeiro, não aceitar os padrões desse mundo. Quais são os padrões desse mundo? O padrão desse mundo é o padrão do fracasso, da miséria, que você não vai conseguir, da escassez. Ou seja, esse é o padrão. Aí você não aceita. Não viva conforme esse padrão, mas deixe que Deus, não é você, Deus transforme pela renovação da mente. Então, a renovação é nós. Nós vamos renovar para que Deus possa nos dar aquilo que é bom, que é agradável, o que é perfeito na vontade de Deus. A reprogramação mental, para nós termos uma mente exponencial, nós temos que ter o primeiro passo. Primeiro, de aceitar que precisamos mudar. Porque você sabe aquela síndrome de Gabriela? Você lembra da Gabriela Cravo e Canela? Você sempre assim. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Você sempre assim, vou morrer não, assim. Pelo amor de Deus, não. Eu era assim e agora sou diferente. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Meu avô era pobre, meu bisavô era pobre, meu pai era pobre, minha mãe era pobre, eu vou ser pobre também. Não. Você pode ser a mudança. Eu falo, e eu repito, já repeti isso várias vezes. Eu não tenho culpa de ter nascido em uma família pobre. E às vezes pode ser até pobre de conhecimento, financeiramente, mas eu sou responsável por transformar a vida da minha família. E ter nascido pobre não foi a minha responsabilidade. Mas morrer rica é a minha responsabilidade. Exato. Então, eu pertencia a uma família pobre de dinheiro, mas quando eu morrer, a minha família já está milionária de dinheiro. E isso é uma responsabilidade minha. E o Pai Celestial, ele confiou filhos em minhas mãos. E eu tenho que fazer de tudo para que a realidade desses filhos sejam nada mais, nada menos do que o que Pai Celestial deseja para a gente. Nós somos propósitos de Deus aqui na Terra.
Exatamente. Em um episódio anterior, eu falei que quando nós nascemos, Deus ele sorri, e ele sorri de alegria, porque é mais uma pessoa que ele traz para esse mundo para continuar o propósito dele. E nós precisamos ser fortes, nós precisamos defender princípios, nós precisamos estender a mão para o outro que talvez não tenha a clareza de visão que a gente tem ainda. Né? É responsabilidade nossa. Então, eu estou aqui, eu estou babando de ter o privilégio de assistir mais uma vez o senhor falando assim, como eu vivi tempos atrás, como eu poderia, e ontem eu usei essa fala, eu poderia ser uma pessoa de rua. Quando eu vim para São Paulo, eu acabei indo para uma casa de prostituição, porque eu não sabia que ali era comercializado o corpo da mulher. Eu fui atrás de emprego, mas eu escolhi, né? Eu escolhi a qualquer custo viver conforme os princípios que a minha família tinha me ensinado. Eu também sofri agressão dos pais. Eu também precisei aprender a perdoar os meus pais, né? E eu sei exatamente o valor e o peso que carregar essa angústia me custava, né? Eu percebia que tinha muita coisa para conquistar, tinha muita coisa para alcançar, mas tinha um peso que não me pertencia nas minhas costas. E eu precisei me livrar desse peso. E olha só, o peso é só 4 letrinhas. Mas o perdão, com apenas uma letra a mais, tem um poder extraordinário que vai muito além do peso. É uma leveza de vida. As coisas passam a acontecer na tua vida com alegria, com leveza, com facilidade. Né? Você consegue enxergar no outro uma possibilidade de fazer alguém diferente. Sim. Né? Simone, isso é tão forte, né, a questão do perdão, que o perdão é uma coisa, você ressignificar o sofrimento é outra. Cuidado. Perdoar é uma coisa, ressignificar o sofrimento é uma coisa. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Quando no treinamento do Dr. Laí Ribeiro, ele falou, olha, você conseguiu superar algumas coisas na sua vida. Sim. Quando você entrou para ser oficial, eu sei que aquela semana de adaptação lá, vocês sofrem muito. Então, se você assistiu o filme Tropa de Elite, o curso de operações especiais, tapa na cara, pede para sair, você não vai aguentar, você é filho de papai, você é filho único, sai daqui. E eles batem, te agridem, te amarra, para você ter aquela resiliência, e só os fortes conseguem, porque pessoas pedem baixa, falam, não, isso não é para mim, eu não preciso apanhar na cara para ser oficial, para ser comandante de uma polícia, eu não preciso ter essa resiliência, esse tipo de treinamento, isso aqui para mim é tortura, vou pular fora. Um monte pede baixa da instituição. E eu tirei aquilo. Aí, como eu ressignifiquei aquelas agressões do meu pai e da minha mãe? Aquilo foram treinamentos para que eu vencesse. Porque eu já tinha apanhado na cara, eu já tinha tomado surra, eu já tinha ficado em quarto escuro, eu já tinha ficado preso no quarto, eu já tinha ficado com vontade de ir no banheiro e o meu pai me trancava no quarto, só abria o quarto para bater em mim. Então, aquilo lá eu ressignifiquei. Olha, Deus estava me preparando para eu conseguir chegar ao último posto, coronel da polícia. Então eu ressignifiquei desta forma, porque aquilo foi apenas um treinamento. Então eu não poderia falar que os meus pais eram culpados. Por isso que eu perdoei, porque eles me ajudaram a vencer na vida. Aquilo que era sofrimento foi um treinamento para você, Simone, chegar em São Paulo e vencer todas as dificuldades, porque lá na sua casa você sofria e aqui você tirou de letra, com muita garra, com muita determinação, mas você conseguiu vencer, porque Deus falou, minha filha, aguenta aí, assim como falou para José do Egito. Aguenta, José, que você vai ser vendido como escravo, você vai ser preso, mas na hora que eu te levantar, vai para você ser o maior governador que existiu
naquela época, para ser governador do Egito e de toda a terra, para dar abastança para o povo, porque ele aguentou, ele foi fiel, foi vendido como escravo, mas pelos irmãos, mas depois foi ele, José, que deu para os seus irmãos, filhos de Jacó, inclusive para o próprio pai, o alimento, mesmo sendo vendido pelos irmãos e depois sendo preso por uma calúnia da mulher de Potifar. Então é importante isso, a gente saber ressignificar. Falar assim, peraí, mas eu cheguei aqui porque eu passei aquilo lá. Aquela dificuldade foi o que me fez vencer. E isso é muito importante. Olha a sua vida. Aquele que você chamava de dificuldade, de fracasso, não. Era feedback. Deus está te preparando para algo muito melhor. Eu estou aqui pertinho dele recebendo toda a promessa. Até me emocionei aqui, porque eu já tinha desistido de prestar o exame da ordem. Já tinha escritório, já andava o escritório, tinha outros advogados trabalhando. E foi em uma aula do professor Marcelino que o senhor também profetizou, né? O sucesso da carreira daqueles alunos que resistissem a trabalharem o dia todo, tomar conta de casa, ir para o curso, sair de lá 11 horas da noite. E o senhor profetizou que aqueles que não desistissem ia viver as promessas, né, de Deus e do Pai Celestial para todos aqueles alunos que iam conquistar a carteira da ordem. É verdade. E naquele dia eu disse assim, para mim mesma, eu me prometi que eu já tinha passado por tantos desafios e que ir para a escola, aprender, gostando de estudar como eu gosto, não era sacrifício nenhum ficar ali até 11 horas da noite, que eu já estava preparada para aquilo. Então, as casas de família que eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã já tinha que estar 6 horas da manhã com café da manhã fresquinho para os filhos dos patrões irem para a escola, era um treinamento para o que eu ia passar nos anos de 2015 a 2019, né? E tudo na vida da gente é um treinamento. O que acontece é como você escolhe enxergar as coisas, né? Como você escolhe enxergar a vida que você tem hoje e a vida que você quer construir para amanhã. O senhor começou falando que agora o senhor é um jovem advogado. Seja bem-vindo ao time. E assim como o senhor constrói os advogados, né, lá nas suas aulas, sinta-se acolhido. A nós que já estamos aqui recebendo feedbacks há mais tempo, a andar junto. É um privilégio ter sido tua aluna, um privilégio ser embaixadora do I9, onde o professor é ouvidor e também é professor. Sim. O Edinho é uma pessoa extraordinária e com certeza eu vou convidá-lo para estar aqui também. Mas eu queria também acrescentar que a experiência de conviver com o senhor, de ter o senhor assim mais perto e trocar o mesmo ambiente me fortalece. Que bom. Me fortalece porque cada vez mais eu sinto as promessas de Deus na minha vida. E como eu já falei antes aqui, eu já não peço mais nada para Deus. Eu só agradeço a Ele por toda a misericórdia que Ele tem na minha vida. É verdade. Porque, na verdade, nós não somos merecedores de nada. Não, é pela graça. É pela graça, é pela misericórdia de Deus. E, para concluirmos o nosso episódio, eu vou citar aqui o Fernando Pessoa, que ele fala que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É verdade. E se você tem um bom coração, um grande coração, deixa ele arder escutando a voz de Deus, que foi o que o Senhor fez. Exatamente. É o que eu faço. Eu deixo meu coração arder e permito que Deus fale na minha vida. E você pode até achar que não consegue ouvir a voz de Deus, mas comece trabalhando, comece orando, desenvolvendo uma intimidade com Deus, porque com certeza você vai escutar a voz dele aí
gritando no teu peito. Não é no ouvido que Deus grita. Deus grita no peito da gente. Se permita viver essa abundância toda das promessas de Deus na tua vida e você vai ver como a vida ela é bem mais leve do que você imagina. Obrigado, professor.